Bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bom, galerinha? E aí, vamos para mais uma videoaula. Hoje a gente vai estar vendo aí o tema do capítulo 16, que fala do núcleo e da divisão celular. No caso aí, especificamente, a mitose, tá bom? Então, vamos lá. Vamos ver aqui uns slides que mostram exatamente essa parte para a gente, né? Nós temos, então, esse nosso assunto no capítulo 16, ou módulo 16 da Biologia 1. E nesse primeiro slide, o que a gente vai ter que lembrar? A estrutura do núcleo, né? Lembra que o núcleo está presente nas células chamadas eucarióticas. A célula eucariótica tem núcleo e é diferente daquela chamada procariótica, que não tem núcleo. Quando houver essa estrutura dentro da célula, esse compartimento vai ser responsável pelo armazenamento do material genético. No caso aqui, o DNA vai estar sendo protegido por essa membrana dupla porosa do núcleo. Então, dentro da carioteca ou núcleo celular, que são sinônimos, né? Nós temos os filamentos aqui, como na imagem dá a entender para a gente, né? De DNA. Ué, Rodrigo, mas não está escrito aqui cromatina? Exatamente. Cromatina e cromossomo são termos, são sinônimos de DNA. É que quando a gente fala cromatina e cromossomo, na verdade a diferença é que a gente vai estar relacionando ali o tipo de compactação desse DNA. Se o DNA fica desespiralizado, aberto, né, digamos assim, dentro do núcleo, a gente chama de cromatina. Quando ele fica enrolado, compactado, ocupando um espaço menor dentro da célula, a gente vai chamar de cromossomo. Então, aqui o que a gente está vendo é a representação de cromatina, ou seja, os pedaços de DNAs desenrolados, espalhados dentro do núcleo celular. Dentro do núcleo, nós temos o nucleolo, que é um armazenamento de um RNA específico, RNA Rzinho, de ribossomal ou ribossomial, e a partir dele que esse RNA aqui vai gerar, por exemplo, a organela ribossomo, responsável pela leitura e produção de proteínas. Então, nós temos o núcleo, também chamado carioteca, que é uma membrana dupla, assim como a membrana plasmática celular, e porosa, tá vendo? Porque é através desses poros que moléculas entram e saem do núcleo. Moléculas necessárias para acessar e gerar produtos a partir do DNA. Então, dentro do núcleo, essas moléculas ficam numa solução, uma solução classificada como nucleoplasma. O que é esse nucleoplasma? É a mesma coisa que citoplasma, só que do núcleo, especificamente falando, né? Então, nós temos aqui o nucleolo, que está junto com a cromatina, imersos dentro desse nucleoplasma, nessa solução. E dentro dessa cromatina, a gente pode falar de cromossomo, né? Então, por exemplo, aqui o DNA fita dupla seria para a gente a nossa cromatina, e na medida que ela vai sofrendo uma compactação, que ela vai diminuindo o tamanho dela para ser transformada em cromossomo, significa que ela vai estar sendo enrolada nessas proteínas vermelhas chamadas histonas. É como se fosse um carretel de linha. Eu tenho uma linha aberta, esticada, aí quando eu enrolo ela no carretel, ela agora ocupa um volume menor, porque ela fica mais compactada. Então a ideia daqui é a mesma. Quando o DNA ele vai ser transformado em cromossomo, ele vai ser enrolado nessas proteínas esféricas chamadas histonas. Então aqui nós temos uma ideia de um cromossomo que está deitado, né? Você pode representar ele, por exemplo, como se fosse assim um X. E o que tem de interessante para aqui são duas informações. Primeira delas, eu tenho o cromossomo X formado por duas metades, está vendo? Então tem essa metade aqui para cima e essa metade para baixo. Essas metades eu chamo de cromátides. E quando elas pertencem ao mesmo cromossomo, elas passam a ser chamadas de cromátides
mães. Então, o mesmo X, o mesmo cromossomo, se eu estiver analisando as metades deles, cromátides irmãs, que são unidas por uma proteína nessa região do meio aqui, denominada centrômero. Então, aqui ocorre essa constrição, né? Essa forma de estrangulamento centralizado, e vai permitir a gente a juntar naquela região do centrômero as duas cromátides irmãs. De acordo com a posição desse centrômero, o cromossomo vai receber algumas classificações. Mas isso a gente vai ver já já. Então, o que eu tenho que lembrar aqui? Cromossomo é o todo. Por que eu chamo de cromossomo? Repare que parece uma minhoquinha, tá vendo? Ou uma lombriguinha, né? Toda enrolada, toda compactada. Cromossomo. E as metades cromátides irmãs. Então, lá no nosso material genético, né, no cromossomo, por exemplo, eu tenho aqui um pedaço de DNA que traz uma mensagem para gerar uma característica. Esse pedaço a gente chama de gene. Então, gene é um pedaço de DNA do meu cromossomo que armazena uma mensagem de como eu devo produzir uma determinada molécula, por exemplo. Como é que ocorre a compactação, galera? Tá lá, ó. DNA fita dupla, a gente vai chamar então de cromatina, está desenrolado, desespiralizado. E na medida que eu vou enrolando ela nas histonas, repare que ela vai ocupando agora um volume menor, ou, por exemplo, aqui, né, nesse mesmo pedaço, eu tenho muito mais DNA compactado, e aí eu vou chamar de cromossomo. Então, na medida que o DNA, a cromatina, se enrola ali nas histonas, eu formo o cromossomo. Só que nessa cromatina, se a gente fosse dar um zoom nela, a gente perceberia que mesmo a cromatina sendo um material desenrolado, ela tem partes que são um pouquinho mais compactadas que outras. Então, repare que na figura aqui de baixo, ó, eu tenho essa região um pouquinho mais compactada da cromatina, que eu chamo de heterocromatina, e a região que está 100% desenrolada, a gente vai chamar de eucromatina. Na prática, por que tem essas duas regiões e o que elas significam? Que a eucromatina, ou seja, o pedaço da cromatina que de fato está desespiralizado, desenrolado, é a parte acessível, é a parte que eu consigo ter mensagens referentes ali a uma característica. Ali tem a receita de como eu devo produzir. Na heterocromatina, não. São regiões que não são codificantes. São aquelas regiões que vão ter um pedaço, uma sequência de bases nitrogenadas, mas que não resultam em uma receita específica para produzir algo. Elas estão, na verdade, ali compondo a cromatina. Na verdade mesmo, a heterocromatina ajuda na proteção das regiões chamadas eucromatinas. Tá? Então, essa imagem aqui é para mostrar que a cromatina tem essas duas regiões, eucromatina e heterocromatina, e na medida que ela vira o cromossomo, ela fica como se fosse a espiral de um caderno aqui, tá vendo? Fica compactada. Durante a divisão celular, que a gente vai ver um processo já já, eu preciso duplicar a quantidade de cada cromossomo desse. Então, na hora que a gente falar do cromossomo duplicado, a gente vai representar ele como se fosse um X. Então, o X é para mostrar que nós temos os cromossomos aqui duplicados e que eles vão servir depois de separação para cada um passar a coordenar a célula gerada. Então, da classificação dos cromossomos que a gente falou, reparem, ó, aqui no meio, centrômero. Se eu imaginar essa metade de cima para baixo sendo separada em lado direito e lado esquerdo, eu vou ter duas cromátides irmãs. E esse centrômero, quando ele fica certinho no meio, a classificação do cromossomo é metacêntrico, como está aqui na figura. Ou seja, as duas metades, a de cima e a de baixo, ficaram com o mesmo tamanho, são proporcionais.
Quando um pedaço fica um pouquinho diferente do outro, um pouquinho menor, um pouquinho maior, eu chamo de submetacêntrico. Reparem que é em relação ao deslocamento do centrômero. Aqui na imagem, por exemplo, ele subiu um pouquinho. Poderia ter descido, daria no mesmo. Mas a ideia é que ficou agora um braço, o de cima, um pouco menor do que o de baixo. Quando esse centrômero se desloca mais, fica próximo à extremidade de um cromossomo, a gente vai chamar de acrocêntrico. Então, o cara na figura está quase lá em cima, né? Fica um bracinho bem pequeno e outro bem maior. E quando é chamado de telocêntrico, é porque o centrômero está exatamente na extremidade. Então, não tem umas duas metades, uma de cima e uma de baixo. Ou tem só de baixo, com dois brações, ou só de cima, com outros dois brações. Então, é essa a ideia que a gente tem de 4 classificações, 4 nomenclaturas para classificar os cromossomos em relação ao que? A posição de seus centrômeros. Tudo bem? Repare que é nessa região do centrômero que lá na divisão celular a gente vai falar da divisão logo dos microtúbulos. Os microtúbulos são proteínas tubulares que vão se prender nessa região do centrômero e após o corte, a ruptura do centrômero, o microtúbulo vai puxar essas metades para cada lado da célula e assim cada célula gerada ter seu próprio material genético. Cariótipo, galera, representa a coleção de cromossomos. Então, por exemplo, na espécie humana, nós temos aqui embaixo, em vermelho, tá vendo? O cariótipo humano representado por 2N igual a 46 cromossomos. O que significa isso? Que nós temos 46 pedaços de DNA. E como a gente é fruto da união dos gametas masculino e feminino, significa 2N exatamente isso. Veio um N do pai e um N da mãe nos seus gametas. Só que quando eu falo um N, significa que são células que têm que carregar a metade do cariótipo. Se o cariótipo total está lá, 2N igual a 46, cada gameta vai carregar o quê? Um N igual a 23. Aí, na medida que eu junto, que ocorre a fecundação dos gametas, eu junto 23 com 23 e vou restabelecer a coleção total, o cariótipo daquela espécie. Nós juntou lá o espermatozoide com o ovócito secundário, gameta masculino e feminino, 23 mais 23. 2N igual a 46 de novo. Desses 46 cromossomos, a gente tem essa imagem aqui na esquerda. Reparem como a gente recebe um do pai e um da mãe. Para cada um dos 23 cromossomos, existe um outro semelhante. Então, é isso que a gente está vendo. Eu tenho o cromossomo de número 1 com 2 cromossomos. O 2 com 2. O 3 com 2. Ou seja, eles estão organizados em pares. Olha o 2N aqui de novo. Ou seja, para cada tipo de cromossomo, eu tenho 2. Do 1 eu tenho 2. O 2 eu tenho 2. E aí, se eu classifico esse cromossomo como autossomo, eles são os 44 primeiros cromossomos. Então, repare que até o 22º par, eu classifico o cromossomo como autossomo. O que significa isso na prática, galera? São cromossomos que carregam características que vão existir tanto no homem quanto na mulher. Por exemplo, a produção de óleos, a produção de enzimas digestivas, são todas receitas armazenadas nesses 44 cromossomos autossomos. O último par, o 23º, ele é chamado de cromossomo sexual. E aí, é nele que eu tenho receitas específicas que vão diferenciar o homem da mulher. Então, ali eu posso ter 2 cromossomos iguaizinhos. Então, aqui X e X, né? Na própria figura, X e X. E aí, isso me evidencia um cariótipo feminino, tudo bem? E se eu analisar e enxergar 2 cromossomos, sendo 2 diferentes,
aí eu vou classificar como cariótipo masculino. Então, na imagem da esquerda é o feminino, cariótipo feminino, com 46, e o último par com 2 cromossomos iguais. E aqui, ao invés de analisar os pares, eu estou analisando só os cromossomos individualizados. Então, eu tenho aqui 22 e o 23 ele foi representado para eu saber se vai ser menino ou menina. Então, aqui, ó, o X ele é maior do que o Y. Se tiver 2 de tamanhos diferentes no último par, representa X e Y, e assim seria o nosso cariótipo masculino. Tá? Então, se o 23º forem 2 iguais, feminino. 2 diferentes, masculino. Isso facilita para a gente agora comentar da divisão celular. A divisão que a gente vai estudar hoje, galera, se chama mitose. A mitose é aquele processo de formação de novas células idênticas, iguais. E quando eu digo isso, vamos pensar do ponto de vista do material genético. Ela vai ter exatamente a mesma quantidade e as mesmas mensagens nas células formadas. Por isso eu falo que a mitose é responsável por gerar células idênticas ou por gerar uma célula clone, né? Essas células que fazem a mitose, geralmente, são as células somáticas. São as células somáticas que se juntam, que se somam e formam aquele conjunto de um tecido, o conjunto de um órgão. Quando a gente olha para o nosso maior órgão do corpo, né, a pele, reparando ela, você vai ver que as células são iguais. Se elas são iguais, significa que elas foram produzidas por mitose. Então, o crescimento de um organismo, de um indivíduo, ele é realizado por mitoses sucessivas. Você lembra, se você puxar na memória, só que não, você vai lembrar que você já foi formado por uma única célula. Lá na fecundação, a célula ovo ou zigoto. Quando ocorre essa primeira fecundação aí, começa o processo de multiplicação celular, de mitoses sucessivas. Uma vira 2, 2 vira 4, 4 viram 8, e assim vai numa escala PG, aumentando e formar depois o indivíduo. Então, seja para o crescimento dele ou regeneração, se eu tiver que repor uma célula perdida, eu vou ter que produzir uma célula igual. Então, a mitose tem essas duas finalidades, na maioria dos casos. Crescimento ou regeneração, reposição de células. Nessa regeneração, fica claro para a gente quando a gente tem um corte, né? Um corte, uma ferida, depois cicatriza, fica de boa. Então, quando cicatriza, na verdade, dentre outras coisas que acontecem, é a produção de novas células para serem colocadas no lugar daquelas que foram perdidas. Na observação, galera, vale a pena a gente lembrar o seguinte: a reprodução assexuada é aquela que só tem um indivíduo e ele gera um outro. Então, como só tem o material genético dele na jogada, a reprodução assexuada é um exemplo de mitose. Algumas espécies, alguns seres vivos são capazes de fazer isso, então eu posso afirmar que a reprodução assexuada seria por mitose e não por meiose, produção de gametas. Então, se no início uma célula tinha uma quantidade aqui hipotética N, e no final ela gera células com a mesma quantidade de DNA, N também, significa que ocorreu uma mitose. Ou, se começou com 2N e no final fica 2N, ocorreu uma mitose também. Célula do início e célula do final, para ser idêntica, tem que ter a mesma quantidade de DNA. E quando a gente pensa em divisão celular, galera, a gente tem que pensar, então, que dentro da célula existe o DNA. Uma célula sem DNA, ela perde não só o seu livro de receitas, mas ela perde também a capacidade de controlar as suas reações químicas. Logo, uma célula sem material genético, ela morre, ela não sobrevive. E para a célula poder formar uma nova, antes de mais nada, ela vai fazer isso.
ela vai então pegar todos aqueles cromossomos que ela tem, aqueles DNAs, vai duplicar, separar para lados opostos dentro da célula, para depois ela ser cortada e assim eu ter duas células, cada uma com seu DNA. Então, eu vou chamar o período do início até o fim de uma divisão, do início até o fim da produção de uma célula, de ciclo celular. É o que está nessa figura aqui embaixo. O ciclo celular ele é dividido em dois momentos, galera. Intérfase e as etapas da divisão. Sendo que a intérfase, eu ainda vou, de acordo com o que está ocorrendo dentro da célula naquele período, eu vou fazer uma subclassificação. Então, reparem que a intérfase ela é separada em G1, S e G2. São três momentos com características exclusivas dentro da intérfase. O que na intérfase vai acontecer de mais importante? Antes de separar uma célula da outra, eu tenho que duplicar o DNA. Então, dentro da intérfase, esses três momentos, G1, S e G2, o mais importante de todos é o S, porque é ali que o DNA vai ser duplicado. Então, por exemplo, na espécie humana, a gente falou que o cariótipo é igual a 46 cromossomos. Nesse momento, quando termina a etapa S da intérfase, eu tenho o dobro de cromossomos, então, porque cada um dos 46 foi copiado, foi duplicado. Então, passo a ter 92 cromossomos na S da intérfase. Depois que tudo isso duplicou, a célula vai iniciar aqui as etapas da divisão. Divisão de quem? Da separação desses DNAs e suas cópias para lados opostos e o corte da célula para aí sim cada uma estar agora com sua coleção de DNA. Então eu tenho a intérfase G1, S, G2 e depois vem as etapas da divisão e de forma mais simples a gente abrevia aqui em 4 momentos. Prométade, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Tá? Galerinha, o que acontece então de importante na intérfase? Duplicação do DNA. Só que em qual momento especificamente? No momento S da intérfase. Tudo bem? Na etapa do meio da intérfase. S de síntese, produção. Então, ali eu estou produzindo, de fato, a cópia de DNA. E antes e depois, ocorrem ali produções de moléculas que vão servir para duplicar o DNA ou para terminar os ajustes e realizar as etapas da separação. Então, G1, S, G2. Se você percebeu bem, aqui entre o G1 e o S, tem um momento chamado G0, tá vendo? O G0, na verdade, é só uma etapa de checkpoint, de verificação. Ela vai identificar se tudo aquilo que está sendo necessário realizar para duplicar os cromossomos, eu tenho disponível. E uma vez constatado que está tudo certo, que todas as moléculas necessárias estão ali presentes, ocorre a S, ou seja, eu duplico o DNA. Tudo isso para evitar de duplicar erradamente, evitar de gerar um DNA defeituoso, o que prejudicaria, por exemplo, a sobrevivência ou a realização de alguma função da célula. Então, depois, o que a gente vai ver são os momentos da prófase, metáfase, anáfase e telófase, que são as 4 etapas da mitose. Rodrigo, e esse prometáfase? O prometáfase é só a fase de intermediação. Ela vai ter alguns acontecimentos de transição da prófase para a metáfase. Então, alguns autores gostam de fazer essa separação, mas se você lembrar das 4 apenas, tá beleza, não tem problema. Então, vamos ver aqui, uma outra imagem com algumas dessas características das etapas da mitose.
Então, no primeiro momento, nós temos aqui, ó, o todo é o ciclo celular, que é o início, o meio e o fim de uma produção de nova célula. E o mais importante aqui, ó, você tem a intérfase, que acontece, e depois as etapas da separação desse DNA. Então, dentro da intérfase, reparem que lá na etapa, subetapa S da intérfase, é onde ocorre a duplicação dos cromossomos. Aqui duplicou. Aqui eu tenho na espécie humana 92 cromossomos. Quando inicia a prófase, até chegar na telófase, é esse material genético duplicado que eu vou separar. Então, a ideia é que eu vou fazer isso em etapas. Uma depende da outra. O ocorrimento de uma permite o início da próxima. E assim vai até terminar o processo. Então, vamos lembrar, ó, na prófase, o DNA está dentro do núcleo. Para poder acessar esse DNA e separar as cópias, eu tenho, então, a prófase, que é a primeira etapa da divisão, que vai fazer o quê? A desintegração. Eu vou digerir, vou retirar esse núcleo celular. Quando eu tiro o núcleo, o DNA está exposto, o DNA e suas cópias, solto no citoplasma. O que acontece ainda de importante na prófase? Duas coisas. Primeiro, fez a desintegração do núcleo, vou fazer a digestão dele. Segundo, centríolos é uma organela que vai atuar nessa separação. Então, existe aqui um par que foi duplicado. Cada par vai para lados opostos. Está vendo? Aqui estava no meio, está vindo para a esquerda, está vindo para a direita. Então, os centríolos são direcionados para lados opostos. E lá dentro, o nosso material genético duplicado começa a sofrer um processo de compactação. A cromatina vai começar a se enrolar, como a gente viu lá no início da aula, nas estonas, para poder ficar ocupando agora o mínimo espaço e facilitar esse deslocamento depois dentro da célula. Então, começa a compactação cromatina a virar cromossomo, vou fazer a retirada do núcleo e a migração dos centríolos para polos ou lados opostos. Tudo isso na prófase. Reparem na imagem de baixo, ó, metáfase. Na metáfase, agora eu não estou vendo mais um filamentozinho espalhado. Eu estou vendo o seu material genético no seu grau máximo de compactação. Agora ele ocupa o mínimo espaço possível. Então agora esse cromossomo é visível, que a gente chama lá no microscópio óptico. Então ele vai ficar no seu grau máximo de compactação e olha que legal, metáfase, porque eles vão ficar na metade da célula. Então aqui eles estão organizados, ó, alinhados um debaixo do outro. E esse alinhamento na metade recebe o nome de placa equatorial, em alusão à famosa linha do Equador, aquela linha imaginária que passaria ali na metade do nosso planeta Terra. Então, na metáfase, cromossomos alinhados na metade da célula, placa equatorial, no caso, e no seu grau máximo de compactação. Tudo bem? Esses centríolos que estão de lados opostos, eles são formados de microtúbulos. Microtúbulos são proteínas como se fossem microscópicas de um canudo, né? Então ela é oca por dentro. Ela sai de lados opostos, se alongam até a metade da célula, porque é lá que os cromossomos estão localizados, se prendem neles para permitir depois a separação das cópias. Então aqui esses prolongamentos dos centríolos eu vou chamar de fibras do fuso acromático. Placa equatorial, o cromossomo está na metade. Esse prolongamento dos centríolos, fibras do fuso. E cromossomos ali no seu grau máximo de compactação são as características da metáfase. Quando a gente fala de anáfase,
é só a etapa de separação das cópias, porque prendeu na anterior. Então, reparem que aqui, ó, a linha do Equador seria essa aqui no meio, e as metades, as cópias, estão sendo puxadas para lados opostos. Isso é o que acontece na anáfase. Depois, telófase, galera. A telófase é o oposto da primeira, é o oposto da prófase. Por quê? Eu já puxei os DNAs duplicados para lados opostos. Agora é só voltar a célula para o seu estado normal. Então, eu vou, de cada lado, produzir um novo núcleo celular. Eu vou, ao mesmo tempo, desfazer aquela compactação. Então, o cromossomo volta a ser cromatina. E para, de fato, esses dois núcleos ficarem duas células separadas, eu vou ter que fazer a famosa citocinese, a divisão do citoplasma. Aqui é uma célula animal. Por que animal? Porque animal, na metade dela, ela vai sofrendo um estrangulamento. A de cima vai para o centro, a de baixo vai para o centro. Quando encosta uma na outra, elas se separam. Então, estava lá em cima, separou quando você corta esse citoplasma. Quando esse corte é de fora para dentro, quando vai ocorrendo assim, ó, para dentro, é uma característica da célula animal, porque só tem membrana plasmática, que é uma membrana flexível. Tudo bem? Tem nome para isso? Tem. Daqui a pouquinho a gente vai ver porque eu comparo as duas, a vegetal e a animal. Então, ó, só para a gente finalizar nesse slide, como é que eu posso, analisando graficamente, saber se ocorreu uma mitose ou uma meiose? Então, no início aqui, o gráfico mostra que existia uma quantidade de DNA por núcleo igual a C. E no final, reparem, ó, ocorreu célula gerada com C também. Começou com C, terminou com C, ocorreu mitose. Repare que no gráfico, quando ela passa a ser 2C, significa que ocorreu a S da intérfase, aquela duplicação do DNA. Então, primeiro G1S, G2 intérfase, depois daqui para frente, até fazer essa separação, as etapas da divisão: prófase, metáfase, anáfase e telófase. Olha a diferença da vegetal para animal. Na nossa célula animal, só tem membrana plasmática. Então, após a formação desses núcleos, você vai ter aqui microtúbulos que vão puxando a membrana na parte de cima para baixo e a de baixo puxando para cima, até encostar um lado no outro, né? E assim eu separar. Na célula vegetal, não existe somente a membrana. Por fora tem a parede celular que é rígida. Então, o que vai acontecer? Essa parede celular não permite eu fazer esse estrangulamento. Então, eu vou ter que fazer essa separação construindo um muro de dentro do centro para fora, em direção às extremidades. Então, é isso que a imagem está mostrando, tá vendo? Eu começo a depositar moléculas aqui no centro, com auxílio da organela chamada complexo de Golgi. Então, essas moléculas vão sendo secretadas e depositadas até formar ali uma nova membrana plasmática, uma nova parede celular e assim desprender uma da outra. Então, ó, no final, lá na telófase, essa separação, quando é de fora para dentro, a gente vai chamar ela de citocinese centrífuga. Olha lá embaixo, ó. Mitose animal, mitose vegetal, tá vendo? Aí aqui, ó, mitose animal, que é a figura de cima. Ela vai ser centrípeta, perdão, tá? Centrífuga é na vegetal. A gente está falando da figura primeira, que é a animal. Então, na animal, lá no final, a membrana de cima desce, a de baixo sobe até encostar uma na outra. Então, é centrípeta, tudo bem? É de fora para dentro. E na mitose vegetal, é aquela que eu deposito de dentro para fora. Se é de dentro para fora,
é uma fuga do centro. Por isso a gente chama de citocinese centrífuga, tudo bem? Agora, quem fez essa produção, essa separação de dentro para fora, foi o complexo de Golgi, que foi depositando moléculas. E essas moléculas vão formando um muro, que a gente chama de fragmoplasto ou lamela média. Então, fragmoplasto ou lamela média são as moléculas depositadas do centro para fora pelo complexo de Golgi para separar uma célula vegetal da outra de fato. E como na célula vegetal não existem centríolos, né? Aquelas organelas que puxam os cromossomos, nós vamos ter os microtúbulos que existem espalhados no citoplasma vegetal se encarregando de fazer esse puxar, esse encurtamento e deslocamento dos DNAs. Então, na figura aqui da célula animal, tá vendo? Ó? O centríolo está localizado do lado esquerdo e direito, puxou os filamentos amarelos, que são os DNAs. E na figura de baixo, que é a vegetal, não tem centríolos. Então, só tem a linha branca, que são os microtúbulos que existem dentro da célula vegetal, mas não estão organizados formando os centríolos. Então, essa divisão sem a participação de centríolos na célula vegetal, eu chamo de anastral e acêntrica. Não vai ter centríolos e não vai formar, então, aquelas fibras todas que a gente chama pelo prolongamento dos centríolos. Tá bom? Então, o mais importante é você lembrar da citocinese, que termina de separar uma célula da outra. Agora eu tenho duas e não uma célula. Essa citocinese, se for de fora para dentro, ela é chamada de centrípeta. Se é de dentro para fora, centrífuga. Centrípeta na animal, centrífuga na vegetal. Devido a quem? A parede celular. Então, a centrífuga ocorre porque tem uma parede rígida, a parede celular, que impede a separação, como na célula animal. E aqui essa comparação, para a gente finalizar. Né? Célula animal e vegetal, terminou de separar o material genético para cima e para baixo. Na metade, a célula animal ela vai entrando, vai sofrendo uma constrição, como se fosse um estrangulamento, né? Um aperto ali com cinto na metade da célula. Então, aqui é centrípeta. E no de baixo, ela é chamada de centrífuga, que, reparem, ó, o tempo inteiro a parede celular mantém o formato da célula, não é deformada. Então, eu vou depositando as moléculas do centro para a extremidade até construir essa nova parede, essa nova membrana plasmática. Divisão centrífuga, chamada assim na vegetal. Tá bom? Então é isso, galera. Espero que vocês tenham gostado. Anotem suas dúvidas, revejam a aulinha, até porque tem bastante nomes. Dê uma lida na apostila para poder relembrar alguns deles, caso esqueça também. E, se tiver alguma dúvida, pergunte aí aos professores, aos monitores, que eu tenho certeza que vai dar tudo certo. Bom? Beijo no coração, fiquem bem, se cuidem e até a próxima, galera.